Bom, olá, vamos à aula número 3 do curso de modelagem orientada a objetos com OML. Título da aula: Elementos de um programa orientado a objetos. O que nós queremos com essa aula? Bom, é o seguinte, o curso de modelagem orientada a objetos é voltado aqui ao projeto de um software orientado a objetos. Então, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro é o seguinte: o que é um programa orientado a objetos? Aquilo que eu vou projetar e produzir e construir, um programa orientado a objetos, ele é exatamente o quê? Muito bem, então esse é o nosso objetivo, mostrar os elementos que compõem um programa orientado a objetos em dois momentos, em tempo de desenvolvimento e em tempo de execução. E outro ponto importante colocado ali, destacar que a modelagem orientada a objetos tem a obrigação de descrever um software tanto em tempo de desenvolvimento quanto em tempo de execução. Em outras palavras, enxergar um software orientado a objetos completamente demanda enxergá-lo nesses dois momentos, tempo de desenvolvimento e tempo de execução. Apenas um é pouco, é incompleto. Muito bem, comecemos falando do paradigma de orientação a objetos, que é a abordagem sobre a qual os programas são produzidos. Quando nós olhamos para o paradigma de orientação a objetos, o que ele é? Ele é basicamente uma abordagem de descrição, de interpretação de qualquer realidade, de qualquer contexto, e ele pega qualquer realidade, qualquer contexto e descreve como? Como um conjunto de classes. Como um conjunto de classes. Tudo descrito sob o paradigma de orientação a objetos é um conjunto de classes. E, naturalmente, cada classe com um conjunto de atributos e métodos. Nós vemos isso onde? Nós vemos isso em qualquer programa orientado a objetos. Como ali está colocado, linguagens de programação orientadas a objetos refletem essa estrutura, conjunto de classes. Então, o que acontece? Se você perguntar para qualquer aluno de primeiro ano de um curso de graduação na área de computação o que é um programa orientado a objetos, que ele aprendeu, suas primeiras práticas, como ele vê um programa orientado a objetos, a resposta é um conjunto de classes. Pega o código de um programa orientado a objetos e o que tem ali? Ali tem um conjunto de classes. Muito bem, então pode-se dizer que um programa orientado a objetos é um conjunto de classes? Sim. Isso é fato? Sim, isso é fato. Então essa resposta, eu poderia dizer que ela está correta, porém ela não está completa. Como eu coloco aqui, vejam o que eu estou dizendo. Enxergar um software orientado a objetos como um conjunto de classes é apenas uma visão parcial. Quer dizer, é uma visão correta, mas uma visão incompleta. Falta algo. Muito bem. O que falta? Para ver o que falta, a gente tem que discutir a ótica, como eu olho para um programa orientado a objetos. E eu posso olhar para um programa orientado a objetos sob duas óticas distintas, que é o quê? O tempo de desenvolvimento e o tempo de execução. Quando a gente pensa em tempo de desenvolvimento, aquilo que eu produzo, o programa que eu construo, então em tempo de desenvolvimento o meu foco fica o quê? Voltado para o conjunto de classes. É aquilo que eu construo. Porém, isso vale para o tempo de desenvolvimento. Para o outro momento, o tempo de execução, quando o meu programa é posto para rodar, é posto em execução, o que sobressai? O que acontece? Aquelas classes que eu criei, elas servem para originar objetos, originar instâncias, e em tempo de desenvolvimento, instâncias vão sendo criadas e destruídas, e essas instâncias, esses objetos, interagem. Então, se em tempo de execução, o meu foco, em tempo de desenvolvimento, o meu foco é o conjunto de classes, em tempo de execução, quando o programa roda, o que eu vejo é o quê? Objetos interagindo. Então nós não podemos olhar um programa orientado a objetos apenas como um conjunto de classes e deixar de olhá-lo como objetos interagindo, senão eu não vou conseguir compreendê-lo. E no foco do projeto, de projetar um software, se eu não considerar esse ponto de vista, eu simplesmente não vou conseguir projetar o meu software, não vou conseguir ver um software, não vou conseguir conceber o software se eu não conseguir enxergá-lo nos dois tempos. Muito bem, passemos ao primeiro ponto de vista, o tempo de desenvolvimento. O tempo de desenvolvimento não é exatamente alguma coisa nova. O tempo de desenvolvimento é aquela cultura que qualquer um que aprende programação, e ter conhecimento de programação orientada a objetos é uma premissa desse curso, conhece. Quer dizer,
escrever um programa numa linguagem de programação orientada a objetos como um conjunto de classes. Isso nós vemos em qualquer linguagem, como coloco aí no exemplo, Java, C++, Smalltalk, etc. Então, vejam, é algo conhecido, quer dizer, noção básica de programação, qualquer ambiente de suporte a código, Eclipse, por exemplo, dão essa visão. Eu vejo o conjunto de classes, eu manipulo as classes. Então, vejam, o que é produzir um programa orientado a objetos? Se a gente pensa no desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento, é o quê? É o desafio de produzir o conjunto de classes adequado que satisfaça os requisitos estabelecidos, que gere o programa que faz o que tem que fazer. Muito bem, então nesse desafio de tempo de desenvolvimento, de produzir o programa orientado a objetos, que é um conjunto de classes, qual é o meu primeiro desafio? Identificar as classes. Dado um contexto, um problema, qual é o conjunto de classes adequado para resolver aquele problema? E aqui eu proponho um exemplo, um programa do jogo da velha. Se eu penso no programa do jogo da velha e penso na identificação dos elementos de um jogo da velha, evidentemente eu vou ver conceitos como o tabuleiro. Um jogo da velha envolve um tabuleiro, um jogo da velha envolve 2 jogadores, o tabuleiro do jogo da velha tem 9 posições, num arranjo matricial, não é isso? E esse conjunto de elementos identificados vai gerar o meu conjunto de classes. Quer dizer, então, uma primeira tentativa de modelagem de um jogo da velha, de identificação de quais as classes de um programa de jogo da velha, me traria esses elementos básicos, como colocado aqui na imagem. Muito bem, só que identificadas as classes, meu programa está pronto? Evidentemente que não. Classes são cascas, não são caixas. A simples identificação de classes me gera o que eu chamaria de um conjunto de caixas vazias. Só que eu tenho que preencher essas caixas, essas classes, para eu ter um programa funcionando. E qual é o conteúdo de uma classe? Métodos e atributos. Então eu tenho que fazer o que com as minhas classes identificadas? Identificar os métodos adequados para essas classes, identificar os atributos adequados para essas classes. Então esse é o desafio. Vencido esse desafio, eu tenho um programa orientado a objetos. Identificadas as classes, preenchidas as classes, eu tenho um programa orientado a objetos. Bem que isso não é exatamente uma coisa tão simples, né? Bom, aqui no exemplo para o jogo da velha, a gente falou antes da classe posição. Aqui na imagem o exemplo do jogo da velha real, existe, está implementado, da classe posição, agora não apenas como uma caixa, mas a classe posição com seus elementos, quer dizer, um atributo e um conjunto de métodos. Muito bem, isso é o equivalente ao que nós colocamos num diagrama de classes, quer dizer, identificar as classes, identificar os atributos e os métodos, porém, em relação aos métodos, não basta identificar quais são os métodos, quer dizer, quais são as funcionalidades das classes. Essas funcionalidades têm que ser detalhadas. Então agora, aqui no exemplo para essa mesma classe, nós teríamos o quê? O código completo. Isso é uma classe completa. Tem o atributo, o único atributo, tem um conjunto de métodos e todos esses métodos estão com o seu código definido, algo que não aparece na imagem, mas que aparece no código. Então vejam, aí sim eu estou vendo uma classe, um elemento de um programa orientado a objetos em tempo de desenvolvimento. É isso que eu tenho que desenvolver para ter um programa em operação. Muito bem. E aí o que acontece? Bom, é simples fazer isso. É simples identificar as classes, é simples identificar os atributos e os métodos, não é? Então, uma questão importante, eu coloco aí, o dilema em relação à composição das classes é a identificação e distribuição de atributos e métodos, e eu proponho um problema, uma questão. Vejam, eu pergunto o seguinte, por que a classe posição referencia o seu ocupante e não o oposto? Então a classe posição, que aparecia no slide anterior, tinha um atributo ocupante que apontava um jogador. Então a posição aponta o jogador que a ocupa. Poderia ser o contrário?
O jogador apontar a posição? Claro que sim. Então vejam, por que não foi feito ao contrário? Foi uma decisão de projeto. Então vejam, eu tenho o desafio de identificar os elementos e ainda o desafio de estabelecer a melhor distribuição desses elementos. Por que uma classe referencia a outra e não o contrário? Não é uma questão simples, particularmente num programa mais complexo. Quanto mais complexo for, mais complexa vai ser a resposta a isso. Né? Como fazer, como identificar, como distribuir. Então, aí é o que acontece, e o que a gente chama de um grande obstáculo, de tentar fazer um programa olhando apenas a visão de tempo de desenvolvimento. Então, quem desenvolve um programa orientado a objetos, sentado na frente de um ambiente de apoio à codificação, e apenas trabalha com ele, apenas nele, e apenas enxerga as classes que está criando, com os atributos e métodos que está criando, está olhando apenas a visão de tempo de desenvolvimento, apenas as classes com seus atributos e métodos. Né? E essa essa visão é uma visão limitada. E eu proponho aqui uma questão. Suponha um software com 200 classes, com média de 20 métodos por classe. Vejam, a gente está falando em alguma coisa em torno de 4.000 métodos. Como é que eu identifico 4.000 métodos? Um método é uma responsabilidade de uma classe. Como é que eu identifico 4.000 responsabilidades e distribuo essas responsabilidades entre as 200 classes, como proposto no exemplo? E quanto maior for o programa, mais complexo, mais quantidade de classes, mais difícil vai ser essa questão. Então, uma coisa é trabalhar com um programa de 10, 20 classes, identificar 100, 200, 300 métodos e distribuí-los. Uma outra coisa é trabalhar com centenas de classes, com milhares de métodos. Então, apenas olhar as classes com seus atributos e métodos num ambiente de apoio à programação é pouco. E aí nós chegamos a essa conclusão, mas a essa visão. Né? Puxa, a visão apenas do código é limitada. E aí? Eu digo o seguinte, tentar definir o código em tempo de desenvolvimento sem a visão dos elementos do tempo de execução é como tentar dirigir um carro na escuridão com faróis apagados, ou seja, eu não estou enxergando tudo. Eu estou enxergando o que eu estou manuseando ali no ambiente de programação, estou vendo as classes, eu estou vendo os métodos, mas eu não estou vendo o que acontece com elas. Eu estou vendo o carro, eu estou vendo a direção, estou vendo os controles do carro, mas eu não sei o que acontece com o carro em movimento, eu não estou olhando para o lado de fora. Por quê? Porque está escuro. Então é mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso não apenas enxergar as classes ali enquanto eu as estou produzindo, mas eu preciso enxergar o que vai acontecer com essas classes quando o meu programa estiver em execução. Quer dizer, o que vai acontecer com os objetos que vão ser instanciados, como eles vão interagir, o que vai acontecer, qual é o comportamento do meu programa em execução. Muito bem. E aí nós entramos no outro ponto de vista que complementa a visão de tempo de desenvolvimento, que é a visão de tempo de execução. Quando eu olho um programa em tempo de execução, os elementos centrais são o quê? Os objetos originados das classes, as instâncias das classes. E eu não quero apenas ver um conjunto de objetos estático. Não. Eu quero ver um conjunto de objetos interagindo. A interação entre objetos que ocorre ao longo do tempo, durante a execução do programa, e que se materializa na forma de envios de mensagens. Um objeto envia uma mensagem para o outro para invocar o método desse destinatário. Então nós precisamos enxergar o programa também em tempo de execução. O tempo de desenvolvimento é como se eu olhasse para o conjunto de classes do programa e visse esse conjunto de classes do programa numa imagem, numa foto. Já o tempo de execução, não. O tempo de execução é o quê? A interação ao longo do tempo. Então é como se eu assistisse a um vídeo, assistisse a um filme dos objetos interagindo. Então eu preciso desta visão do tempo de execução para poder compreender adequadamente um programa e para
poder conceber esse programa. Então, eu proponho, para ilustrar essa visão de tempo de execução, o nosso exemplo do jogo da velha. Então, 3 situações da execução do programa do jogo da velha. Então, aí estão listadas. Primeira situação, criação de uma instância da classe posição. A segunda situação, execução do método alocar peão da classe posição. Terceira situação, ação do tabuleiro em resposta à seleção de uma posição. Eu quero enxergar isso acontecendo, eu quero enxergar essas situações acontecendo, eu quero enxergar o programa em execução. Vejam, eu estou desenvolvendo o programa, ele não existe ainda. Então, como é que eu vou enxergar o programa em tempo de execução se ele ainda não existe? Bom, eu vou propor agora uma modelagem gráfica que não tem nada ainda a ver com ML, né? Uma modelagem gráfica baseada em onde os objetos são bolinhas e as mensagens entre eles são setas. Né? Isso ainda não é o ML. O ML vai representar o tempo de desenvolvimento de uma forma muito mais adequada, mas eu acho que essa forma é fácil de ilustrar, porque dá para a gente ver o programa em desenvolvimento na forma de uma história em quadrinhos. Bom, muito bem. Então vejam a primeira situação. A criação de uma instância da classe posição. É o que nós temos. Né? Eu tenho um objeto representado por uma bolinha, né, chamado um tab, instância da classe tabuleiro, e eu estou dizendo então o quê? Que a instância da classe tabuleiro invoca o método construtor da classe posição, aquela seta representa isso, e em consequência a classe posição origina uma nova instância, uma instância da classe posição representada pela bolinha do lado direito da figura. Muito bem. Próximo passo, próximo quadrinho. Né? A instância de tabuleiro que invocou o construtor passa a apontar essa instância de posição criada por meio do atributo posições. Né? Então, tabuleiro passa a referir-se à posição. Aí está o que eu veria em tempo de execução, né? Contado na forma de uma história em quadrinhos. Segunda situação proposta. A execução do método alocar peão da classe posição. Bom, alguém tem que invocar esse método. Eu estou dizendo que quem invoca esse método é o objeto, um tab, instância da classe tabuleiro. Então vejam, 3 bolinhas colocadas na imagem. O objeto tabuleiro invoca o método alocar peão do objeto posição, passando como parâmetro uma instância de jogador. Muito bem, e aí? Segunda situação, posição ao executar esse método passa a apontar a instância de jogador por meio do seu atributo ocupante. Muito bem, então a história é contada em 2 quadrinhos. O que se observou nessas 2 histórias, cada uma contada em 2 quadrinhos? 2 tipos de interação. Bom, no primeiro, que era a instanciação de uma classe, a interação foi com uma classe. Um objeto invocou o método construtor de uma classe. Na segunda situação, um objeto invocou um método de outro objeto. Instância invocando o método de instância. Bom, vamos ao terceiro exemplo proposto, um pouquinho mais complexo, mas que está longe de ser uma situação complexa de um programa real. Então, qual era? A resposta do tabuleiro, do objeto tabuleiro, a seleção de uma posição. Isso é o quê? É a lógica de uma jogada do jogo da velha. Quer dizer, como é que é a dinâmica do jogo da velha? O usuário, o jogador, vai lá e seleciona uma posição do tabuleiro e o programa tem que fazer alguma coisa. Então nós estamos dizendo que quem faz alguma coisa nesse caso, vejam, já é uma decisão de projeto anteriormente, é o tabuleiro. Então o tabuleiro é que vai responder a isso. Então a seleção da posição chega ao tabuleiro. E aí o que acontece? Então, observe novamente que vai ser a anotação de bolinhas, que é uma anotação extremamente limitada e que não é o ML. O ML vai ser muito mais poderoso que isso em termos de representatividade. Só que a história em quadrinhos, digamos assim, é fácil de entender por enquanto. Muito bem. A resposta à seleção de uma posição pelo tabuleiro. Então, supõe-se que foi invocado o método de seleção de posição do tabuleiro. O que ele faz? Bom, em resposta a esse clique, a essa seleção que aconteceu,
o tabuleiro tem que verificar se a partida está em andamento. Então ele invoca dele mesmo o método partida em andamento, que retorna um booleano, true se estiver em andamento, false se não estiver em andamento. Só faz sentido uma jogada se eu tiver uma partida em andamento. Então, a invocação de tabuleiro do seu próprio método de partida em andamento serve para isso. A partida está em andamento, se não estiver, as próximas etapas não ocorrem, porque sem partida em andamento o resto não acontece. Bom, próximo passo. Ao constatar que a partida está em andamento, o tabuleiro invoca o método ocupada da instância de posição que foi selecionada para saber o quê? Se aquela posição está ocupada ou não. No jogo da velha, um lance só tem êxito, só prossegue, se for selecionada uma posição desocupada. Então, se a resposta de ocupada for false, não está ocupada, as próximas etapas acontecem. Se estiver ocupada, as próximas etapas não acontecem. Muito bem, então verificado que a posição está desocupada, o tabuleiro invoca dele mesmo o método alocar peão. Então esse método alocar peão vai fazer o quê? Vai posicionar um peão, quer dizer, vai colocar o jogador naquela posição selecionada. Muito bem. Qual dos dois jogadores vai ocupar a posição? Aquele que é o jogador da vez, a vez dele de jogar. Então o tabuleiro precisa identificar qual é o jogador da vez. O que ele faz? Ele invoca o método informar da vez de um dos dois jogadores. O tabuleiro aponta dois jogadores. De um dos dois ele invoca o método informar da vez. Se esse objeto retorna true, ele é o jogador da vez. Se ele retorna false, o outro objeto referenciado é o jogador da vez. Bom, com esse método, o tabuleiro sabe qual dos dois é o jogador da vez. Muito bem. E aí ele invoca o método alocar peão do objeto posição, da posição selecionada, passando como parâmetro o jogador da vez que ele identificou no passo anterior. Muito bem. Uma vez que o peão foi posicionado naquela posição, quer dizer, a jogada aconteceu, é possível que a partida tenha encerrado, quer dizer, é possível que esse jogador tenha ganho a partida. Na condição do jogo da velha, que nós sabemos que são três posições alinhadas, seria a condição para vencer. Então, alocado o peão, o tabuleiro invoca esse método avaliar vencedor para verificar o quê? Se há um vencedor. Então o que ele testa? A partir daquela posição selecionada, testa a linha coluna, se for o caso diagonal, ou as duas diagonais no caso da casa central. Muito bem. Então, para dentro desse método avaliar vencedor, então ele tem que fazer o quê? Testar linha, coluna e diagonal ou diagonais, quando for o caso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai invocar da posição selecionada o método avaliar si mesmo jogador, passando as outras duas posições da linha, coluna ou diagonal como parâmetro. Então a pergunta é, posição, essas outras duas posições têm o mesmo ocupante que você? Se a resposta for true, nós temos a condição de vencer. Se for falso, não. Observa que essa invocação do método avaliar si mesmo jogador não acontece necessariamente apenas uma vez. Quer dizer, ele tem que testar para a linha, se for true, ok, acabou, mas se for falso ele vai ter que testar para a coluna, se for falso e a posição selecionada participar de uma ou de duas diagonais, ele tem que executar. Então vejam, esse método ele vai ter que ser executado dentro de um looping, uma estrutura de repetição que não está representado nesta imagem. Por quê? Porque essa representação é bastante limitada. Bom, então o que nós vemos nesse conjunto de exemplos? Frações do programa de jogo da velha, em uma notação muito primitiva e muito limitada, bolas e setas, objetos são bolas, mensagens são setas.
E também que não todas as condições que nós descrevemos ali ao longo dos quadrinhos, se true continua, se false interrompe aqui, quer dizer, todo esse teste de condição, a repetição, nada disso foi representado. Tá? Agora o que eu quero destacar aqui é o seguinte, isso que nós vimos nesses quadrinhos não se vê em tempo de desenvolvimento. Quer dizer, apenas olhar classes com atributos e métodos, se olhasse para aquelas classes envolvidas e que nós identificamos lá atrás, tabuleiro, posição, jogador, apenas olhar para as classes com seu código, eu não consigo enxergar ali a lógica do lance do jogo da velha, por exemplo. Tá? Então, vejam, apenas aquela visão lá de tempo de desenvolvimento, olhar as classes, é incompleta, não consigo ver tudo que eu preciso ver do meu programa. Tá? Muito bem. E aí? E aí a questão é o seguinte, as duas visões, tempo de desenvolvimento, tempo de execução, não é que uma seja mais importante que a outra. As duas são importantes, igualmente importantes, e as duas são complementares. Tá? São dois pontos de vista distintos do mesmo elemento observado do meu programa e que eu tenho que enxergar os dois. Tá? Então, software em tempo de execução, em tempo de desenvolvimento, classes com atributos e métodos. Em tempo de execução, instâncias de classe interagindo. Tá? E ambos são importantes, tanto para descrever um software como para compreender um software. Tá? Então, numa modelagem, numa descrição de um software, eu tenho que ter as duas visões. E para eu compreender adequadamente, sem elas, eu não consigo entender. Agora, o ponto é o seguinte. Nós estamos num curso de modelagem, nosso foco é desenvolvimento, nosso foco é projetar software e eu preciso dessas visões para projetar software. Né? Eu preciso, obviamente, para projetar um software, definir quais são as classes que o compõem. Né? Então, visão das partes do software, visão de tempo de desenvolvimento. Porém, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Né? Eu preciso, ao projetar um software, enxergar esse software, né, conceber na prática o comportamento desse software em tempo de execução. Ou, como eu estou dizendo ali, antever como esse software se comportará quando posto em execução. Sem isso, eu não consigo projetar o software. Quer dizer, vislumbrar as várias situações de execução, como nós vislumbramos três muito simples no jogo da velha, vislumbrar a interação entre as instâncias em cada uma delas, como nós fizemos, registrar isso na especificação de projeto. Então, a descrição do tempo de execução fará parte da especificação de projeto. Tá? Então, o meu projeto não conterá apenas a descrição de quais classes com seus atributos e métodos, que é a visão de tempo de desenvolvimento, mas também a descrição do programa em execução, a visão de tempo de execução. Isso é importante, imprescindível para que eu consiga entender adequadamente o meu programa. Muito bem, então fechamos essa aula agora. A ideia era o quê? Era mostrar claramente que para eu enxergar completamente um programa, eu tenho que olhá-lo sob duas óticas. Quer dizer, enxergar o programa como um conjunto de classes com seus atributos e métodos, que é alguma coisa assim absolutamente trivial para quem tem uma mínima noção de programação orientada a objetos, mas também enxergar o programa como um conjunto de objetos interagindo. Visão de tempo de desenvolvimento, visão de tempo de execução. Bom, os dois pontos de vista são importantes, são complementares e têm que ser tratados durante a produção do software. Eu tenho que tratar os dois pontos de vista enquanto eu estou projetando um software e isto tem que ser registrado na especificação de projeto. Tem que fazer parte da especificação de projeto, não apenas classes com seus atributos e métodos, mas a descrição do programa em execução. Tá? E a boa notícia é que a OML, linguagem que a gente usa no nosso curso, ela é um instrumento adequado para registrar os dois pontos de vista. Com o OML eu consigo tanto registrar tempo de desenvolvimento, óbvio, mas eu também consigo registrar tempo de execução em uma notação muito, muito melhor do que aquela que eu usei para ilustrar de bolinhas e setas. Muito bem, como complemento a essa aula, é recomendado fortemente a leitura do capítulo 2 do livro ML2 em modelagem orientada a objetos.
O título do capítulo é A Estrutura de um Programa Orientado a Objetos e trata exatamente esses dois pontos de vista, tempo de desenvolvimento, tempo de execução, como nós tratamos aqui. Muito bem, então é isso, com isso nós encerramos essa nossa aula.